Gente, continuando o vídeo 2 aí, porque o 1 ficou muito grande, né? Então, continuar no vídeo 2. Exercício 3. Ó, na minha apostila tá em cinza, porque eu imprimi preto e branco, tá? De vocês tá colorido, né? Verde mais escuro e verdinho claro. Os números racionais expressos no formato de um número decimal podem ser transformados para a forma de fração. Gente, da mesma forma que nós transformamos a fração em número decimal dividindo, nós também podemos transformar o número decimal em fração, tá? Como podemos representar 0,25 no formato fracionário? Então, ó, aqui na apostila de vocês está falando assim, tá ensinando assim, ó. 0,25 eu multiplico por 10, tá? Aí vai ficar 2,5. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os 2,5 e vou multiplicar novamente por 10, que vai ficar 25, certo? O que eu vou fazer agora? Esse 25 vai ser o numerador da minha fração, a parte de cima da fração, tá? E no denominador, o que nós vamos fazer? Nós não multiplicamos por 10 duas vezes? Então, ó, 10 vezes 10, que é 100. Ou seja, no denominador, eu coloco que valor? O valor 100. E agora, fica 25 centésimos mesmo? Eu posso simplificar, não posso? Como que eu simplifico uma fração mesmo? Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, né? Os dois eu consigo dividir por 25. 25 dividido por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 dá 4. Ou seja, fração na forma irredutível. Como assim irredutível? Eu não consigo dividir mais, certo? Ou eu também poderia ter feito assim, ó. É 0,25, eu acho até mais fácil. Vocês estão vendo que são duas casas decimais? Ou seja, duas casas depois da vírgula. Então, o que eu faço? Eu coloco 25 e embaixo 100, porque, ó, dois zeros, duas casas decimais. Eu acho mais rápido e mais prático, né? Então, vamos lá. Número racional na forma decimal. 0,28. E como que ele fica na forma fracionária? Na forma de fração. 0,28. É só fazer 28, como são duas casas decimais, dividido por 100. Consigo simplificar? Sim. Eu consigo simplificar por 4, né? Olha lá. 28 dividido por 4 dá 7. 100 dividido por 4 dá 25. Prontinho, forma irredutível. Não consigo simplificar mais do que isso. 1,369. Como que eu faço isso? 1.369. Quantas casas decimais tem aqui? 3, não é? Então, eu vou dividir por 1.000, ó, 3 zeros, tá vendo? Dá para simplificar? Gente, não dá. Por quê? Porque 1.369, eu não vou conseguir nenhum número. Se eu não me engano, 1.369 é um número primo. Então, eu não vou conseguir simplificar, tá bom? Não, gente, ele não é número primo, eu errei, tá? Os divisores dele, inclusive, são 1, 37 e 1.369, mas ele é um número ímpar, né? E o 1.000 é um número par, então eu não vou conseguir encontrar dois números, quer dizer, um número que eu consiga dividir tanto o 1.369 quanto o 1.000. Então, isso aqui já é a forma irredutível, tá? 14,015. Então, vai ficar 14.015 dividido por quanto, gente? Ó, 3 números depois da vírgula. Então, 3 zeros, ou seja, dividido por 1.000,
tá? Eu consigo simplificar, pessoal? Sim, né? Dá para simplificar sim. Por quê? Tanto o numerador quanto o denominador, vocês vejam que o numerador termina em 5. Denominador em 0, então consigo dividir por 5, tá? Então, fica 2.000, 14.015 dividido por 5, dá 2.803, 1.000 dividido por 5, 200, prontinho. É 0,0007. Como que eu leio esse número mesmo? Ó, décimo, centésimo, milésimo, décimos de milésimos. Ou seja, 7 décimos de milésimos. Vai ser 7. Quantas casas decimais tem? Depois a vírgula aqui. Quantas casas decimais tem? 4, não é? Então, por que número que eu vou dividir? Ó, 10.000. Ou seja, 1 seguido de 4 zeros, tá? 7 sobre 10.000. Dá para simplificar? Não. Já está na forma irredutível. 3,14 vai ser 314. São 2 números decimais, né? Então, por 100. Dá para simplificar, pessoal? Dá. Por 2, né? Então, vai ficar 157,50 avos. 2,0067 vai ficar 20.067. Quantas casas decimais? 4. Então, por 10.000. Olha lá, 4 casas decimais, 4 zeros, né? Dá para simplificar? Não. Vai ficar nessa forma mesmo. 100,10 vai ser 10.010 dividido por quantos? Quantas casas decimais? 2 casas decimais, não é? Então, por 100. Dá para simplificar? Dá, eu consigo dividir tudo por 10. Então, vai ficar 1.001, né? Dividido por 10. É a mesma coisa que eu tivesse feito isso aqui, ó. Cortado um zero em cima e um zero embaixo. Analise as sentenças a seguir e escreva V se for verdadeira e F se for falsa. Todo número natural é racional? Vamos lembrar o que é um número natural mesmo? É de 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. São números positivos e sem vírgula. Então, é verdade. Todo número natural é racional. Todo número inteiro é racional? Sim. Quais são os inteiros, pessoal? São os naturais, que é 0, 1, 2, 3 até o infinito, e os negativos, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, é verdadeiro. Todo número racional é inteiro? Não. Por exemplo, 3,15. Ele é um número racional, mas não é inteiro. Por quê? Porque ele tem a parte decimal. Então, essa afirmação é falsa. O número 0,459459459 é racional. Vamos ver. Vamos tentar achar o período, ó. 459, 459, 459. Ou seja, ele tem a parte que se repete, não tem? Que é o 459. Então, é verdadeiro, ele é racional sim. Ele só não é se essa parte for uma parte, se não tiver uma parte que se repete infinitamente, certo? Raiz quadrada de 2 é um número racional, será? Se você fizer a raiz quadrada de 2, for tentar encontrar a raiz quadrada de 2, vai dar um número, tipo assim, 1,41421356, infinitamente. E ele não tem o quê? Ele não tem um período. Ele não tem uma parte que se repete infinitamente. Então, na verdade, o número raiz quadrada de 2 é irracional. Então, esse aqui é falso, essa afirmação, tá? Todo número decimal é um número racional.
Verdade? Não. Por quê? Porque pode ser que seja, por exemplo, a raiz quadrada de 2. Ele é um número decimal, porém ele não é racional, porque ele não tem um período, não tem uma parte que se repete infinitamente. Então é falso. 8 meios não é um número racional. Essa afirmativa é falsa, porque ele é racional sim. Mesmo porque, se você, de qual que é a forma racional decimal dele? É 4. 8 dividido por 2 não é 4? Sim. Então, ele é sim um número racional. 1/6 é um número racional. Sim, verdade. Por que 1/6 é um número racional? Se você pegar 1 dividir por 6, vai dar isso aqui, ó, 0,1666666 infinitamente. Então, apesar de ter esse 1 aqui, ó, no meio é parte aperiódica, que não se repete, ele tem esse 6 aqui, que é o período. E isso nós vamos aprender quando nós formos estudar dízimas periódicas, tá? Então, ele é um número racional, sim. 1,7320508 não é um número racional. Verdade, ele realmente não é. Porque ele não tem uma parte que se repete e os 3 pontinhos indicam o quê? Que ele continua infinitamente, sem um período. Então, ele realmente não é um número racional. Justifique com suas palavras o porquê das sentenças falsas. Pessoal, eu já fui falando, né, resolvendo e fui explicando um a um, tá bom? Aí, se você quiser colocar com suas próprias palavras, né, cada um fala conforme entendeu, tá?